Vamos lá então. Bem-vindas. Semana passada bastante entrou e algumas não conseguiram, por isso que eu resolvi fazer hoje, né? Então, eu quero falar um pouquinho da confraria, que é. Eu tô torta aqui, parece que eu tô torta, gente. Que é a nova comunidade. E aí, por que eu quis mudar, né? Por que eu quis fazer esse upgrade aí de comunidade para confraria? Porque primeiro comunidade tá cheio, né? A internet, o digital, as mentoras, terapeutas está cheia de comunidade. E a confraria é o meu evento presencial, é um evento que eu faço todos os anos, que tem como objetivo fortalecer principalmente a mulher empreendedora. Então, dentro da confraria, quando eu criei esse evento, ele veio com o propósito de unir mulheres que têm o mesmo propósito e o mesmo objetivo. Tá? Mulheres que compactuam dos mesmos valores, mulheres que têm o desejo de crescer, que têm o desejo de prosperar no negócio, ter sucesso, ser reconhecida, mas que muitas vezes ela se esqueceu no decorrer de toda essa jornada, né, como empreendedora, que ela tem esquecido principalmente os valores dela, aquilo que realmente é importante, e que devido à correria ela não está dando atenção como ela gostaria. Aí vem a culpa, a gente sabe que a culpa ela muitas vezes toma conta, vem o peso, né, do esgotamento mental e emocional, e nesse lugar não existe crescimento e prosperidade. Então, o que eu tenho observado muito até na comunidade, né, que era a comunidade até agora, o meio do ano, que as mulheres elas estão perdidas, tá? E não é muitas vezes nem perdidas pelo propósito, mas é perdidas porque muitas vezes ela tá sozinha. Não tem um apoio, não tem um grupo de mulheres onde realmente ela vai sentar, ela vai falar, ela vai ser ouvida, ela vai ouvir, ela vai aprender, ela vai contribuir. Então, o empreender ele já é muito solitário. E quando nós não temos um grupo de pessoas que compactuam dos mesmos objetivos que a gente, quando a gente está no meio de uma ambiência que não empreende, que não tem essa ambição, que não tem essa visão de crescimento, elas infelizmente vão nos colocando para baixo. E a confraria vem com esse objetivo, com o objetivo de fazer com que a gente primeiramente se fortaleça e mude a nossa mentalidade, tá? Porque enquanto a gente está na empreendedora, aquilo é zona de conforto. O empreender ele é realmente trazer inovações para um negócio, para uma ideia. Mas a hora que a gente começa a sair dessa nomenclatura de empreender para empresária, começa a ter um peso maior. Só que esse peso, ele começa a se tornar leve, porque querendo ou não, quando a gente começa a se observar como uma empresária, esse lugar de crescimento, ele combina mais com a empresária do que com a empreendedora. Então, quando a gente fala que eu quero me tornar uma empresária de sucesso, isso traz força para você. Ele te leva para um próximo nível, ele te tira da zona de conforto, e a confraria vem para unir mulheres que realmente estão dispostas a passar por esse desconforto do crescimento, tá? Então, o que é a confraria? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Consigo. É um espaço exclusivo de conexão, sabedoria e crescimento. Então, a confraria, ela foi desenvolvida agora no modo online, né? Que também teremos eventos presenciais, tá? Eu quero o ano que vem rodar com a confraria em alguns estados. Esse ano eu ainda pretendo fazer um encontro presencial, mais para o final do ano, um encontro pequeno para poucas pessoas, para quem quiser participar. Mas ele é criado para mulheres, aqui empresárias, mas mulheres que querem se tornar empresárias, mulheres que querem prosperar em todas as áreas da vida. Por que em todas as áreas? Porque quando a gente pensa em crescimento e prosperidade, eu não posso crescer o meu negócio e eu, Fran, estar me afundando como mulher. Saúde física, mental, espiritual. Eu, Fran, não posso crescer o meu negócio. Não é que eu não posso, posso, mas não faz sentido você se desgastar colocando toda a sua energia somente no seu negócio e deixar a sua família de lado, deixar a sua saúde de lado, né? Saúde física, deixar o seu emocional de lado, não conseguir controlar as emoções. Então, para mim, isso não faz sentido. Quando a gente tem um relacionamento saudável,
quando a gente está no maternar também de uma forma leve, quando eu consigo conciliar uma alimentação saudável, cuidar da minha saúde física, cuidar do meu espiritual, automaticamente o meu negócio ele vai crescer e prosperar. Porque dentro da filosofia sistêmica, existe o 80-20, que 80% do seu negócio, ele diz respeito a quem é você, como você vê a vida e como você cuida da sua vida. Então, se esses 80% está cansado, angustiado, ansioso, tá o tempo todo na escassez, na falta, no eu preciso, e agora o que eu faço? Na irritabilidade, nesse lugar não existe crescimento. Então, a confraria vem para tirar vocês desse lugar e trazer vocês para esse próximo nível de um relacionamento de vida, principalmente o relacionamento com a vida e um relacionamento de vida saudável, leve, prazeroso. Porque se não tem prazer, não adianta que não tem crescimento, tá? Então, a confraria, ela tem esse espaço. Um espaço de conexão, principalmente entre vocês, entre nós. Um espaço de sabedoria, onde ali vocês vão poder contribuir com a sua expertise, com o seu conhecimento e de crescimento. Eu só cresço quando eu estou em um lugar que nutre a minha base, a minha raiz. Então, a confraria, ela tem esse objetivo. Primeiro, é um espaço seguro. Dentro da confraria, um dos maiores objetivos da confraria é o acolhimento. Porém, existe uma diferença entre acolhimento e aliados. Por quê? Porque quando a gente entra num ambiente onde você é acolhida, independente da sua situação, do que você está passando, mas você se sente segura ali porque você foi acolhida, a tendência é você ganhar força. Quando você entra num ambiente onde você encontra aliados que vão compactuar com a sua dor, com aquilo que você está passando, a sua vítima se fortalece e a vítima da pessoa também se fortalece. Então, a confraria não é lugar para vítima. É lugar para mulheres que querem realmente ser a protagonista, aquela que quer governar as suas emoções, governar a sua vida, governar os seus sentimentos, é para essa mulher. Então, é um ambiente, sim, acolhedor, principalmente de troca, mas essas trocas não podem entrar na vítima. Fran, hoje eu não tô bem, eu acordei cansada, ansiosa, aconteceu isso. Eu vou tentar entender e vou tentar te ajudar ali naquilo que você me trouxe. Mas se você, porque o que a gente tem que entender? A vítima, ela busca aliado, a protagonista busca solução. Então, quando a gente está num ambiente onde eu posso estar com um baita de um problema, mas eu chego naquele grupo e falo assim, olha, eu estou passando por isso, alguém já passou? Alguém pode me ajudar, me orientar? Ótimo. Agora, quando você vai lá só para desabafar e aí começa aquele muro de lamentações, esse não é o lugar para as pessoas da confraria. Por quê? Porque a confraria é lugar de crescimento. Né? Então, se você está na vítima não tem crescimento e prosperidade. Então, quando a gente fala de troca, de network, de crescimento real, é sobre buscar soluções. Fran, eu estou com esse problema, como eu resolvo? Isso é postura adulta. Agora, ir lá se lamentar sem querer ajuda, só falar por falar, não é lugar da confraria, tá? Porque lá realmente a gente vai trocar, a gente vai fazer network mesmo, porque um dos objetivos também é fazer com que vocês façam vendas entre vocês e principalmente, né, esse crescimento real, é vocês sentirem que vocês estão crescendo como mulher e automaticamente o seu negócio está crescendo também. Resultados práticos, então gerar resultados no seu negócio sem abrir mão da vida pessoal, da sua família e do equilíbrio interno. Por quê, gente? Quanto mais equilíbrio interno eu tenho, mais eu consigo ter resultado no meu negócio. O desespero vem, é normal, a ansiedade vem, é normal, tudo isso é normal. Mas é o que eu falei, a vítima ela vai querer sair desse lugar. Como eu saio desse lugar? A protagonista, a vítima, ela vai se alimentar até que alguém venha salvar. E a confraria não é lugar de salvamento. Ali é lugar de crescimento, tá? Então, união integral,
É unir autoconhecimento, a espiritualidade, o empreendedorismo para destravar a nossa prosperidade. Uma comunidade forte, construir uma comunidade, uma confraria onde mulheres fortes, prósperas e conectadas à sua essência voltem a crescer, tá? E por que mulher forte? Aqui não é forte daquela que eu não preciso de ninguém, eu dou conta de tudo, eu sou a Mulher Maravilha. Não é essa força. É a força do seu corpo físico saudável, é a força da sua mente reprogramada saudável e a força do seu espiritual, da sua fé, daquilo que você acredita saudável. Quando tudo isso está em harmonia, a gente se torna, assim, uma mulher forte, tá? Porque essa força aqui é uma força feminina e saudável. E a maioria está na força masculina e doente. Onde eu dou conta de tudo, onde eu não preciso de ninguém para nada, onde eu não peço ajuda, deixa que eu faço, ninguém presta para me ajudar. Não é esse lugar. É o lugar do feminino saudável. Isso nós vamos trabalhar bastante na confraria, tá? Se tiver dúvida, vai me chamando, tá bom? Tá bom, Fran, tô te ouvindo, tô com a câmera fechada, mas tô ouvindo, tá? Tá bom. Então, ó, a confraria ela tem 4 pilares principais. O autoconhecimento e a integração feminina, que é a reconexão com a sua essência, com os seus valores e com a sua identidade. Ela tem a reprogramação mental e a espiritualidade, que é transformar as crenças e alinhar a sua mente e a sua energia para você prosperar. Ela tem o pilar do negócio sistêmico estratégico, que é estruturar o seu negócio de forma prática e alinhada ao seu propósito. E a conexão e o pertencimento. Crescer em rede, compartilhar experiências e celebrar as vitórias. Então, são esses pilares que vão ancorar todo o processo da confraria. A confraria, ela tem um processo de 6 meses, tá? Vamos pensar assim que seria um processo mesmo, tá? Porque dentro desses 6 meses nós vamos trilhar uma jornada e depois, nos próximos 6 meses, nós vamos crescendo e fortalecendo essa jornada. Então, eu sempre vou organizar a confraria de 6 em 6 meses. Então, nesses primeiros 6 meses, o que nós vamos trabalhar? Um encontro de mentoria em grupo, ao vivo e online, que vai ficar gravado. Nesse encontro, nós vamos trabalhar os temas que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, cada encontro, vocês vão receber um tema. De 15 em 15 dias, nós vamos nos encontrar ao vivo. Então, uma mentoria e um hot seat. Fran, o que é o hot seat dentro da confraria? Eu estou com um problema. Pode ser pessoal, pode ser no negócio, pode ser com cliente. Você vai me trazer esse problema e nesse hot seat eu vou te ajudar a solucionar esse problema, tá? Eu vou te trazer clareza, eu vou mostrar caminhos e algumas opções para você trilhar para que isso seja resolvido, tá? Teremos o Clube do Livro. O Clube do Livro, os 3 primeiros livros que nós vamos ler agora esse ano, que é outubro, novembro e dezembro, o primeiro é Mais Esperto que o Diabo, depois Os Segredos da Mente Milionária e O Milagre do Amanhã. Então, nós vamos ler esses 3 livros esse ano e o ano que vem serão mais 3 livros até encerrar o primeiro ciclo de 6 meses da confraria, tá? Então, só que se eu não me engano, nós vamos começar com... eu quero começar, sim, com o... Quem que entrou aqui? Entrou alguém? Ah, tá, saiu. Eu quero começar com Mais Esperto que o Diabo, porque é um livro que tem mexido bastante comigo. E naquele livro parece que eu vejo cada fala das minhas mentoradas ali. Então é um livro que vai trazer muita consciência para vocês. E aí o próximo ou vai ser O Milagre do Amanhã ou vai ser O Segredo da Mente Milionária. Eu vou sentir o grupo, tá? Eu vou sentir qual vai ser a maior demanda, como que vai estar a energia do grupo. E aí depois eu vou decidir ali entre um ou outro qual vai ser o próximo. Mas o primeiro vai ser Mais Esperto que o Diabo. É um livro barato, se eu não me engano, acho que eu paguei R$19,90 numa promoção no Mercado Livre mesmo, tá? Para quem não tem. E aí vocês vão ler e todo final do mês, aí eu vou decidir qual será o dia, mas eu acredito que vai ser tipo uma quinta ou sexta-feira que eu vou abrir o grupo pra gente discutir só sobre o livro. Aí vai trazendo a sua visão, aquilo que te chamou a atenção, pra gente poder agregar aí valor também, tanto na comunidade quanto a nós, tá? Porque o livro, ele traz muito conhecimento, te traz repertório, te leva para um próximo nível e você
consequentemente se destaca, independente da sua área. Quanto mais conteúdo você tiver, mais diferente você será e mais diferença vai fazer na vida do seu cliente também, tá? Network entre as confrades. Então, uma vez na semana eu vou abrir o grupo para vocês fazerem network. Aí nós vamos ter um encontro só sobre network, como fazer, o que é. Porque ali naquele dia não é sobre jogar a informação e pronto. Não. Network ele tem que ser estratégico. E aí nós vamos ter uma aula só para falar sobre isso, tá? E acesso ao grupo do WhatsApp. Então, sempre que vocês precisarem, o grupo estará aberto para dúvidas relacionadas àquilo que nós estamos trabalhando, ou sim algo de repente ali, eu tenho um cliente que não tá me enrolando, o que eu faço? Alguém já passou por isso? E ali vocês vão trocando informações e eu também estou aqui para ajudar e orientar vocês, tá bom? Então, ali vai ser realmente uma irmandade onde nós vamos caminhar juntas, tá? Cada uma ali dentro da sua expertise, para que a gente possa crescer e prosperar. Então, aqui estão a estrutura dos encontros. Então, o primeiro encontro é a força feminina do empreendedorismo. Qual que é o objetivo disso? Resgatar a potência do feminino como força de criação e inovação dentro do seu negócio. Entender como equilibrar a energia feminina, masculina para empreender com leveza. E liberar padrões de autocobrança e abrir espaço para a criatividade. Então, esse vai ser o primeiro encontro, o mês de outubro. Mês de novembro, identidade e propósito no negócio. Então, reconectar-se com a própria essência e valores pessoais, clarificar propósitos e alinhar missão de vida com o negócio, construir um posicionamento autêntico e único que transmita a verdade. O terceiro encontro, que vai ser dezembro, crenças limitantes e reprogramação mental para empreender. Identificar as principais crenças que travam seu crescimento, dinheiro, sucesso, merecimento, lealdade familiar. Aplicar ferramentas de reprogramação mental e emocional e substituir padrões de escassez por pensamentos de prosperidade. Então, aqui, já vou adiantar, esse último encontro que será dezembro, nós vamos fazer uma constelação em grupo, tá? A gente vai encerrar o ano deixando para trás tudo que tem travado a vida de vocês para a gente se abrir para um novo ciclo em 2026, tá? Então, aqui será uma constelação em grupo, tá bom? O 4 é dinheiro, fluxo e prosperidade. Então, aqui o objetivo já janeiro é quebrar bloqueios relacionados a dinheiro e abrir espaço para abundância, entender o fluxo energético e sistêmico do dinheiro e criar uma mentalidade próspera para atrair e multiplicar e usufruir dos ganhos. Então, em janeiro, nós vamos ter essa aula e no lugar do Hot City, nós vamos ter uma imersão de planejamento, tá? Então, vai ser um sábado que eu vou sempre antecipar para vocês a data. E vai ser um sábado o dia todo que a gente vai sentar e imergir mesmo no planejamento, principalmente do primeiro trimestre de 2026, tá? Então, aqui vai ter esse encontro e mais uma imersão de planejamento. O 5, relacionamentos saudáveis e rede de apoio no negócio. Então, construir relações saudáveis na família, no ambiente de trabalho, desenvolver habilidades de comunicação, liderança consciente e entender a importância das redes de apoio e conexões estratégicas para crescer, tá? Então, aqui só vai fortalecer a questão do network. E o último encontro desse primeiro ciclo, estrutura sistêmica do negócio, alinhando visão, ação e resultado. Então, aqui, provavelmente, pode ser que a gente faça alguma mudança, porque eu vou querer trazer um pouco disso daqui também na imersão, tá? Mas, a princípio, nós vamos continuar sempre trabalhando a questão da visão sistêmica dentro do negócio. Por quê? Porque marketing nada mais é do que um processo de servir. Servir o meu cliente que tem um problema e eu tenho a solução para esse problema. Então, dentro da filosofia sistêmica, por isso que vai ser muito importante a questão dos livros. Porque independente da área que você atua, quanto mais você conseguir enxergar o seu cliente como uma alma, que ali existe uma vida que tem problemas, que tem as suas ansiedades, que tem seus estresses, que tem as suas doenças. Quanto mais a gente desenvolver esse olhar holístico e sistêmico para esse cliente, mais a gente ganha ele. E por que ganhar o cliente, gente? Porque esse cliente que se conectou, que se sentiu pertencente, se sentiu importante, ele vai trazer mais pessoas para você, ele vai ser a sua agência de marketing gratuito. Então,
quando a gente pensa em estrutura sistêmica de negócio, não é só sobre estruturar o seu processo de venda, é estruturar você, como que o seu cliente te enxerga, como que ele vê a Nath vendendo, a Nath oferecendo, né, a solução para o problema dele. Então, trazer clareza e organização para o negócio com a visão sistêmica, alinhar propósito, estratégia e execução e definir os próximos passos e planos de ação prático para resultados sustentáveis, tá? Então, pode ser que talvez ali eu encaixo algumas coisas do 6 na imersão, mas eu sempre vou avisando vocês qualquer alteração que eu vou fazer dentro dos encontros, tá? Mas sempre olhando para esse propósito de cada encontro, de cada tema, que dentro desse tema terão esses subtemas onde a gente vai explorar no nosso dia a dia ali, tanto no grupo quanto nos encontros, nas mentorias, tá bom? Dúvidas até aqui? Senão eu vou passar. Aí. Então, a jornada. Qual que é a transformação? Qual que é essa jornada que nós temos dentro da confraria? Então, cada encontro que vocês tiverem é um passo que vocês têm dentro dessa jornada de transformação. Então, dentro da primeira etapa, né, da primeira jornada, nós vamos trabalhar a sua essência feminina e o seu propósito. O propósito de vida e propósito no negócio. Depois, nós vamos reprogramar e limpar as crenças, destravar tudo isso para que vocês comecem a fluir com mais leveza. E, por fim, alinhar os relacionamentos e a estrutura do seu negócio para resultados concretos. Por que tem esse passo a passo? Porque isso daqui está totalmente alinhado com o meu método. Não adianta eu ir para o fim, estruturar um relacionamento, o seu posicionamento, sua comunicação e o seu negócio, se você ainda está travada. Se você ainda não consegue se conectar com o seu propósito, com o seu feminino. Não adianta. Isso daqui vai ser uma frustração muito grande. A hora que o primeiro e o segundo passo estiver alinhado, você sentir segurança, se vocês conseguirem se entregar no primeiro passo, vocês já veem resultado no seu negócio. Isso é inevitável. Porque a hora que a gente muda, o nosso negócio muda e o resultado vem, você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo que na verdade eu não estou fazendo nada e as coisas estão fluindo? Você fez, você mudou. Você mudou totalmente o seu fluxo de vibração, de energia, de abundância. Então, sempre vai começar com vocês, com nós, o eu. O eu precisa estar alinhado, as minhas crenças precisa ter consciência, estar destravadas, todas as minhas crenças e bloqueios, para depois eu alinhar o que ficou. Porque a hora que tudo isso daqui tiver organizado dentro de você, todo esse caos aqui, vai ficar muito mais claro o que você quer para o seu negócio realmente. É esse o caminho? É esse o público que eu quero trabalhar? É isso realmente que eu quero cobrar? Então, tudo muda. A partir do momento que vocês se alinham com a sua essência e com o seu propósito, tudo muda. Tá? Então, esse vai ser aí a jornada de transformação. E aí, quais são os benefícios? Benefício, uma comunidade exclusiva, um grupo exclusivo, onde você realmente se sente pertencente, se sente acolhida, se sente fazendo parte daquilo. Crescimento equilibrado, crescer no negócio sem abrir mão realmente de ser mulher, de ser esposa, mãe, filha. E aqui não é nem tanto equilibrado, aqui é um crescimento harmonioso. Sabe onde você coloca harmonia, onde você coloca amor e prazer em tudo? É isso daqui, ferramentas práticas onde nós vamos ter exercícios, onde nós vamos fazer alguns movimentos sistêmicos de reprogramação mental também. O network estratégico, então ali não é sobre um grupo, né? Esses grupos de empreendedoras, não é a confraria, não é isso, tá? Ali vocês vão realmente pensar no network com muita estratégia. E o suporte, né? Terá meu suporte ali dentro do meu horário de trabalho, sempre que vocês precisarem. Na confraria eu não atendo no individual, não adianta mandar mensagem no individual que eu não respondo, eu só respondo dentro do grupo, tá? Porque individual são somente para quem faz a mentoria individual. A confraria, tudo é dentro do grupo. Por quê? Porque se é um grupo, uma comunidade exclusiva, onde mulheres têm os mesmos valores, ali é para vocês realmente se conectarem e crescer. Então, dentro da confraria, além de todos, né, esses benefícios que vocês têm aqui, eu acredito que o benefício maior é a conexão.
Porque se você não tem conexão com as pessoas, se você não consegue ouvir, se você tem dificuldade de compreender o outro, você não consegue vender. E quanto mais conexão eu tenho com os seres humanos, mais vendas eu faço. Porque venda nada mais é do que conexão. Venda é conexão, né? É você realmente olhar para o cliente se conectar com você, você se conectar a ele. Então, quando a gente fala de todos esses benefícios aqui... Oi, Carlinha, tudo bem? Quando a gente Oi, fala... princesa. Tá tudo bem, querida? Tudo bem, graças a Deus. Bom Então, tá estar aqui bom. com vocês. Que bom. Então, além dos benefícios, a conexão é uma coisa que vocês vão aproveitar muito dentro da confraria. Muito, muito mesmo. Porque quanto mais conexão você faz, mais você está sendo vista e mais você será lembrada. Não adianta a gente ficar quietinha, apagada, com medo, com vergonha, porque nesse lugar não tem crescimento, tá? Então, tem todos esses benefícios, mas o principal de quem entrar vai ser desfrutar a conexão com outras mulheres, tá bom? Depois eu vou mandar esse PDF lá também para vocês, tá? Então, assim, ó, quanto vai custar a confraria? R$ 197 por mês, é uma mensalidade recorrente que pode ser feito no Pix ou cartão. E por que que ele tem esse investimento? Porque eu quero que mulheres desfrutem da confraria. Porque a partir do momento que você tomar a decisão, eu quero ser uma confrade, eu quero fazer parte desse movimento, eu quero estar lá, me conectar, aprender, crescer, transbordar, contribuir. A partir do momento que você toma essa decisão, é uma decisão muito grande e um passo muito grande de crescimento. E é um movimento muito grande para sair da zona de conforto. Então, eu pensei assim, eu mais de 4 anos trabalhando com isso, eu pensei assim, se eu colocar o valor justo, que o valor justo da confraria era tranquilamente 397 por mês, tá? Mas eu falei, eu vou colocar esse valor, porque o movimento já vai ser muito grande dentro delas, e esse 197 aqui tem que ser confortável para que elas desfrutem da confraria. Porque não adianta eu colocar 397 e a maioria fala assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir pagar o mês que vem? Ai, eu tô gostando, mas e se eu não vender? E se? Não, 197 é um valor justo e que você tem que pensar assim, ó, eu como empreendedora, eu escolho fazer no mínimo 197 por mês. Então, é um valor acessível, é um valor confortável para que vocês realmente aproveitem e desfrutem da confraria. Então, quando você se torna uma confrade e garante o seu lugar nessa jornada de transformação, o que acontece? Acontecem movimentos onde muitas vezes nos assusta, tá? Por que nos assusta? Porque quando a gente toma uma decisão de mudar, de crescer e de prosperar, eu acredito que vocês já passaram por isso alguma vez. É como se o universo falasse assim, ó, você tá querendo crescer, então eu vou parar tudo para você continuar no lugar que você nasceu, no lugar que você tá. Isso é normal. Todo passo que a gente dá de crescimento é como se acontecessem coisas e mostrasse assim, ó, eu não devia ter feito isso. O meu lugar é aqui. Por que eu quero crescer? Por que eu fui fazer isso? Acontece ou não acontece quando a gente faz? O carro quebrou, não sei o que, agora eu vou ter que gastar. Isso é normal. Por que é normal? Porque quando a gente dá um passo de crescimento, quando a gente dá esse salto de eu não quero, esse lugar não é meu mais, eu escolho estar num lugar maior, o universo ele vai fazer alguns movimentos para, entre aspas, você ficar com medo ou se arrepender. Só que aí a confraria vem para falar assim, ó, tá tudo bem, nós estamos aqui juntas e juntas nós vamos sair desse lugar. Então, ela não é apenas um grupo de mulheres, de empreendedoras e futuras empresárias de sucesso. É um movimento. E quando eu entro num movimento, tudo cresce. Tudo prospera. Então, é um movimento de mulheres que escolheram viver com mais sentido, mais abundância e mais leveza. Por que mais sentido? Será que a minha vida hoje tem o sentido que eu gostaria? Por mais que sim, nós somos gratas pela vida, pela casa, pelo nosso alimento, né? Pela roupa, enfim. Mas será que é esse o sentido da vida que eu estou vivendo?
Ou tem algo a mais que está acessível para mim, que eu sei que eu posso alcançar, mas eu não estou conseguindo? Será que quando eu chegar lá no final da vida, eu vou chegar lá no último dia e falar, nossa, valeu a pena cada coisa, cada esforço, cada risco que eu fiz para viver algo extraordinário, sobrenatural? Então, quando a gente pensa em sentido, abundância e leveza, é sobre isso. É sobre entender que Deus nos fez para muito mais. E não é sobre ganância. É sobre entender que nós estamos aqui para realmente prosperar. Mas eu, Fran, né, a Carla prosperar, a Márcia prosperar. E o que é a prosperidade? A prosperidade nada mais é do que você transbordar plenitude. Transbordar gratidão, transbordar alegria. É isso. Porque olha o mundo como é próspero. É ou não é? Olha as árvores como elas são prósperas, cada uma no seu ritmo, na sua estação. Olha quanta leveza, quanto sentido e quanta prosperidade existe em tudo que Deus criou. Porque em nós, que somos a sua imagem e semelhança, seria diferente. Então, quando eu falo sobre espiritualidade, é sobre isso. É a gente se enxergar como Ele nos vê. E não como nós nos vemos ou como os rótulos que nos colocaram na infância, na adolescência, em que época que foi. Então a confraria vem para trazer vocês para esse lugar de abundância, de plenitude e de identidade. Quem realmente eu sou, sem as minhas crenças, sem os meus bloqueios, sem as minhas feridas. Quem fica? Se falasse, não sei quem que fica, tem alguma coisa errada. Porque fica uma pessoa, fica uma mulher, uma essência divina aí. E que, infelizmente, muitas pessoas vão passar pela vida sem acessar a sua essência divina. Por conta dos medos, da insegurança, de tudo aquilo que viveu no passado, que ainda marca, da raiva, da falta do perdão. Então, prosperar é sobre isso. É sobre esse campo. E a confraria vem para trazer esse movimento, tá? Da gente realmente se unir, não só como empresárias de negócio, mas empresárias da sua vida. De você realmente empreender, governar a sua vida primeiro. Esse é o primeiro passo. É o primeiro, né? Um dos primeiros pilares da confraria. Dúvidas até aqui? Eu sei que a Kai entrou um pouquinho depois, mas eu disponibilizo todo o material. Tá? Então, assim, ó. As aulas da confraria será sempre de terça-feira, 7h30 da manhã. Por quê? Porque de manhã nós estamos descansadas, de manhã nós já começamos a trabalhar a questão do planejamento e da rotina, que nós vamos falar isso também na confraria, que vai ser no primeiro encontro, que vai ser o encontro de boas-vindas, nós vamos falar essa questão de rotina. E eu já tive a experiência do ano passado a comunidade ser de manhã e esse ano a comunidade ser à noite. De verdade, de manhã elas não faltavam e à noite elas faltam. Então, era 7h30 da manhã, toda terça-feira, né? De 15 em 15 dias. E elas vinham, elas participavam, elas tiravam aquele momento para elas, depois que muitas vezes levavam o filho na escola, ou, meu filho estuda à tarde, levanta cedinho, deixa ele descansando e tire esse momento para vocês, porque é um momento realmente de começar o dia com a cabeça mais leve, para a gente realmente refletir o que eu posso mudar essa semana, o que eu posso fazer diferente, o que eu não estou fazendo, o que eu tenho que fazer e não consigo. Então, é sobre isso, tá? Então, os encontros sempre de 15 em 15 dias, de terça-feira, 7h30 da manhã. E o primeiro encontro será no dia 2 de outubro, que é meu aniversário, também 7h30 da manhã. Esse vai ser um encontro de abertura, de boas-vindas, onde a gente vai falar um pouquinho de planejamento, que não está na grade, né? Esse vai ser um encontro bônus, encontro extra aí, que eu quero realmente fazer no dia do meu aniversário, para comemorar aí os meus 44 anos de uma forma diferente, mas de uma forma que eu sou apaixonada, que é dando aula. Então, nós vamos, né, ter esse encontro extra aí no dia 2, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre a confraria, essa questão da rotina, do planejamento, da disciplina. E aí, na outra terça, nós já começamos com a nossa primeira mentoria, que é o nosso primeiro tema. Que deixa eu ver aqui, cadê? Qual que é o primeiro tema? Aqui, ó. Opa!
Aqui, a força do feminino no empreendedorismo, tá? E aí a gente já começa na terça-feira com esse encontro e depois de 15 dias é a nossa tutoria, né, que é o nosso tira dúvidas. Ai, Fran, tô com um problema, preciso resolver. Aproveitem aí a tutoria para poder ter esse momento aí, né, pra gente poder conversar um pouquinho e eu orientar vocês na melhor forma possível dentro daquilo que vocês precisam, tá bom? Dúvidas até aqui? Não? Se tiver, pode abrir o microfone. Tudo ok? Então, combinado. Ó, eu vou disponibilizar o link para quem quiser já fazer as suas inscrições e garantir. R$197 por mês, vai direto no seu e-mail, é pela plataforma do Ki-Fi. E ali vocês já vão entrar dentro da sala, né, lá do espaço que eu já reservei, já preparei tudo para vocês lá dentro da confraria também, da plataforma, onde a gente vai colocar as nossas aulas, as aulas bônus, aulas com convidadas, que também terão, tá? Então se preparem aí também que vai ter aula com algumas convidadas aí para poder tirar dúvida daquilo que realmente vocês precisam e talvez não seja a minha expertise, então terei aí também essa parceria com algumas outras empreendedoras e empresárias, tá bom? Para realmente fortalecer e crescer aí tanto vocês quanto o negócio de vocês, tá bom? Tudo ok? Bora então se tornar uma confrade e vivenciar tudo isso? E aí, final do ano, provavelmente nós teremos um encontro sim, vai ser em São Paulo, tá? Um encontro fechado, um encontro mais íntimo, para a gente poder conversar um pouco melhor e ali começar a estruturar alguma coisa também. Se tudo der certo, tá na minha programação, eu espero que dê certo. Se não, vai ser o ano que vem, a gente já abre o 2026 aí com essa jornada no presencial também, para a gente poder se encontrar, né, e se abraçar, e enfim, passar um dia todo juntas aí, olhando tanto para o nosso feminino quanto para o nosso negócio, tá bom? Mas tudo isso, para quem entrar, eu vou informando, todas as aulas, todo o calendário, né, sempre enviado no final do mês anterior, por exemplo, né, que nem começamos em outubro, então agora, no finalzinho de setembro, eu já mando toda a estrutura do mês de outubro para vocês se organizarem. Fran, não posso estar presente, a aula fica gravada e sobe para a plataforma, tá bom? Então é isso, queridas. Beijo no coração de vocês. Um ótimo descanso, uma boa noite. E qualquer dúvida, podem me chamar lá no grupo que eu já vou disponibilizar o link e esse PDF para vocês também, tá bom? Ó, beijo no coração. Beijo, princesa.